Vamos lá. Nessa parte aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que é uma outra estratégia para você otimizar o Bubble, que é conhecido como Bubble Cocktail, digamos assim. E, bem, ela não é uma estratégia tão comum assim porque ela não traz tanta vantagem. Ela só tem uma situação bem específica onde ela pode ser mais interessante. E nessa hora pode ser que você se beneficie se você implementar dessa forma, mas não é tão comum assim. Nós vimos no vídeo anterior que você pode utilizar a ideia do sentinela para você marcar o ponto a partir da onde o vetor está ordenado, de forma que da próxima vez você não precisa ir até o final ou até, sei lá, n-1 para descobrir, para parar de fazer a comparação, as comparações, né? Mas isso só funciona num ponto, numa direção, no final. Se o vetor estiver já ordenado lá no final, isso daí acelera o processo de ordenação. Porém, se você estiver trabalhando de tal forma que o vetor está ordenado, mas no começo do vetor, você não vai conseguir ter nenhum benefício com isso, certo? Então, eu vou mostrar aqui qual que é o funcionamento do, 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 do coquetel, e aí vocês eu acho que conseguem ver. Como eu disse, também não é uma estratégia que é tão importante assim, porque na prática ela reduz pouco o tempo e não muda a complexidade, continua sendo quadrático, mas ele se beneficia quando você tem trechos ordenados no começo do vetor. Tá? Então, imagine que tem essas barras aqui, eu quero ordená-las por tamanho, então eu vou começar fazendo o seguinte, tá? Eu comparo, fazendo um bubble normal, eu comparo o 1 e o 2, eles não estão ordenados, eles estão ordenados, então não tem que fazer nada. O 2 e o 3 não tem que fazer nada, 3 e 4 não tem que fazer nada, 4 e 5 não tem que fazer nada, 5 e 6 eu tenho que ordenar, o 6 e 7, o 7 e 8, o 8 e 9 não, o 9 e o 10 sim, e o 10 e o 11 não. Aí eu tenho aqui que o último cara que eu fiz a ordenação foi aqui o 10. Nesse caso, então eu posso vir aqui e colocar um sentinela aqui. Esse daqui é a parte que eu sei que o vetor está ordenado. Tá? Aí eu começo de novo. Aí eu vou lá e eu pego o 1 e o 2, não. O 2 e o 3, não. O 3 e o 4, não. O 4 e o 5, sim. E aí eu troco. O 5 e o 6, sim, eu troco. O 6 e o 7, eu troco. Ok? E aí, o que, que eu tenho? Eu tenho que. Eu não vou trocar mais nenhum aqui. Eu venho e coloco o sentinela nesse ponto aqui. Tá? Eu mudo o sentinela de posição. Ok, o que está acontecendo? O que vocês podem estar percebendo é que toda vez que eu vou fazer isso, eu começo aqui e ele vai ter uma fase, uma parte onde ele vem do 1, compara o 1 com o 2 de novo, o 2 com o 3, o 3 com o 4. E ali ninguém troca, eles estão na posição correta desde o começo. Mas toda vez eu vou desde o começo e faço essa comparação. Imagine, por exemplo, que eu tivesse lá uma sequência com 50 caras que já estão na posição correta. Toda vez eu iria lá para o começo e faria a comparação um por um até chegar na parte que realmente tem algum trabalho para fazer. Isso daí eu posso eu posso pegar e evitar de ter que fazer esse trabalho toda vez se eu fizer o seguinte. Vamos lá, vamos desfazer aqui. Eu vou desfazer até como o vetor estava originalmente, certo? E assim. Ok. Qual é a estratégia que a gente vai usar? A gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa com o bubble, certo? Então eu vou pegar do 4 e 5, eu ordeno, 5 e 6, ordena, 6 e 7, ordena, 7 e 8, ordena, 8 e 9, ordena, 9 e 10, ordena, ok? Aí o sentinela vai ficar aqui, esse é o último cara, na verdade vamos colocar aqui, esse é o último cara que está ordenado. O que, que a gente vai fazer? Ao invés de a gente pegar e começar de novo do 1, a gente vai fazer, só que agora a gente vai na ordem inversa. A gente, em vez de ir do menor para o maior, vai do maior para o menor, certo? Então agora eu comparo o 8 e o 9, certo? O 8 e o 9 estão corretos. O 7 e o 8 eu inverto. O 6 e o 7 eu inverto. O 5 e o 7, o 5 e o 6 eu inverto. O 4 e o 5 eu inverto.
O 3 e o 4 eu inverto. O 2 e o 3 eu inverto. O 1 e o 2 não, então eu vou colocar o meu sentinela aqui. E agora eu vou para frente de novo. Agora eu vou comparar o 3 e o 4, não. O 4 e o 5, não. O 5 e o 6, não. Desculpa, o 5 e o 6, sim. O 6 e o 7, sim. O 7 e o 8, não. O 8 e o 9, sim. Coloco o sentinela aqui. Esse sonzinho que vocês escutam é quando eu chego no final aqui, tá? Agora, o que, que eu vou ter? Eu vou ter que pegar. Agora eu vou pegar aqui e vou voltar no que eu vim até o final aqui. Agora eu vou fazer no caminho inverso. Eu vou pegar o 8, o 7 e o 8, não. O 6 e o 7, não. O 5 e o 6, não. O 4 e o 5, sim. O 4 e o 5. Sim, o 4 e o 5, sim. O 3 e o 4, não. Então, meu sentinela vai vir aqui. E agora eu vou para frente de novo. Eu comparo o 5 e o 6. Sim. O 6 e o 7 não. O 7 e o 8 não. Tal. Então aqui eu trago o sentinela para cá. E agora eu vou pegar daqui para baixo. Eu vou pegar o 5 e o 6 não. O 4 e o 5 não. Acabou. O sentinela vem para cá. Os dois sentinelas se encontram. No que eles se encontram, quer dizer que o vetor está todo ordenado. O que tem que reparar aqui é que a vantagem de fazer isso é que conforme eu ia para frente, eu levava algumas coisas ordenadas para o fundo, para o final. Quando eu voltava, eu trazia coisas ordenadas para o começo. E com isso, eu aproveitava que tinha algum trecho já ordenado no começo do vetor, tá bom? E com isso ele consegue acelerar um pouquinho nessa situação, na situação onde eu tenho trechos já ordenados no começo do vetor, tá bom? Só falando um pouquinho sobre a implementação dele é bem chata, é bem assim, não é tão difícil, mas é bem suscetível a erros, porque você tem que lidar uma hora com uma direção, depois outra hora com outra direção. Não é tão complicado assim para fazer, mas é uma das, vamos dizer assim, uma das implementações que é muito comum você implementar errado das primeiras vezes, tá? E o benefício não é tão grande. Ele só se beneficia nessa situação. Você tem um vetor que já está ordenado numa determinada direção. Numa determinada direção ele já está ordenado, então rapidamente ele se aproveita desse fato para conseguir concluir a ordenação com, com mais rapidez, tá bom? Esse daí seria a estratégia coquetel para o Bubble, com duas sentinelas.